Voltamos para o nosso conteúdo. Então, só para rever, aqui eu tenho uma equação na forma diferencial. Essa aqui ela é mais simplificada, para não sem explicitar as variáveis de mn, mas deixando claro que mn não são constantes. Mais do que isso, são expressões ou funções, como queira, que dependem de x e y. O que mais? Aí aqui, nessa equação, a gente vai acrescentar uma hipótese importantíssima, que é o seguinte. A hipótese de que existe uma função de duas variáveis com derivadas parciais contínuas e mais que a derivada parcial, vou dar as cores aqui, a derivada parcial em relação a x seja o m, ou seja quem acompanha o dx, a derivada parcial em relação a y seja o n, ou seja quem acompanha o dy. Então, eu estou admitindo que existe uma função que a derivada parcial em relação a x está aqui acompanhando o dx, a derivada parcial em relação a y é quem acompanha o dy, a minha equação. Isso é uma hipótese muito forte, mas essa hipótese vai nos ajudar a resolver a equação diferencial. Então é uma hipótese que vai ser extremamente boa para nós. E para a gente compreender melhor, entender a situação, eu vou colocar um exemplo em que essa situação acontece. Exemplo. Considere a equação, vou colocar 2x dx, vou colocar mais em cima, escrevi muito grande, ainda tenho que me adaptar a escrever pequeno sem as linhas. 2x dx mais 2y dy igual a 0. É uma equação diferencial, claro. E seja f de xy igual a x quadrado mais y quadrado. Então, veja o que acontece. Se a gente definir f como sendo x quadrado mais y quadrado, olha o que acontece com a derivada parcial de f em relação a x. A derivada parcial de f em relação a x, perceba que é 2x. Derivou aqui 2x. Derivada aqui é 0 porque eu estou derivando em relação a x. E a derivada parcial de f em relação a y, perceba que é 2y. Então a derivada parcial de f em relação a x deu exatamente isso. E em relação a y deu exatamente isso. Ou seja, essa equação, ela satisfaz a nossa hipótese aqui. É uma equação onde existe uma função em que as derivadas parciais... Existe uma função que vai ser essa, em que as derivadas parciais coincidem com quem acompanha o dx e quem acompanha o dy. E a gente vai ver que tem várias funções com essa propriedade. Uma propriedade interessante, diga-se de passagem. Guys, equações que possuem essa propriedade, a gente vai chamar de equação exata. Equação exata. Vou colocar aqui... Mas a gente vai botar esse nome mais para frente, porque a gente ainda temos um batismo para fazer aqui. Okay? Outro detalhe. Pronto. Então, vamos reescrever. A gente vai fazer um negocinho aqui. Vamos preparar um terreno para o que está por vir. O que a gente vai fazer? A gente vai reescrever essa equação, porém utilizando a f. Então a equação vai ficar assim. A derivada parcial de f em relação a x, que é o nosso m, dx, mais a derivada parcial de f em relação a y, dy, é igual a 0. Vou ter que colocar um então aqui. Então, para efeito, veja, o m é a derivada parcial em relação a x, como a gente vê aqui. O n é a derivada parcial em relação a y, como a gente vê aqui. Então, nossa equação diferencial pode ser reescrita dessa maneira. Acontece, guys,
que essa expressão do lado esquerdo a gente costuma chamar de diferencial da f. Então, essa expressão, que expressão? Da derivada parcial de f em relação a x dx mais a derivada parcial de f em relação a y dy, a gente costuma chamar de diferencial de f. É o diferencial de uma função. Na verdade, esse diferencial de uma função é um conceito, eu até comentei um pouquinho, bem curtinho no vídeo anterior, ele é um conceito de funções de mais de uma variável, até mesmo de funções de uma variável. Você tem esse conceito. É um conceito de funções onde você consegue derivar. É o conceito de diferencial. Nós não iremos nos aprofundar nesse conceito, que a diferencial, na verdade, é uma transformação linear. E aí você precisa do conceito de transformação linear. Então a gente não vai se aprofundar. E ela tem um formato matricial. Como a gente não vai se aprofundar? Porque precisa de pré-requisitos que vocês não têm. E também não será necessário para o que a gente vai fazer. Então encare, por enquanto, a diferencial de uma função como sendo uma expressão desse formato. A derivada de f em relação a x dx mais a derivada de f em relação a y dy. Para efeito de exemplo, vou usar outra página para exemplo. Por exemplo, vou colocar assim, ó, seja f de xy igual a exponencial de x mais xy. Calcular df. O conceito de diferencial é um conceito que não depende de equação diferencial, ele é independente. Eu batizei isso aqui de diferencial, ele independe da equação. Para vocês terem ideia do que é o diferencial. Então eu vou colocar nosso sol. Como é que eu vou calcular a diferencial da nossa função? Primeiro, eu derivo a f em relação a x e derivo a f em relação a y, que vai dar x, né? Porque aqui o é constante vezes variável. Então, dessa forma, quem vai ser a diferencial de f vai ser a derivada parcial de f em relação a x dx mais, aí pega do y, que é x dy. Pronto. Esse aqui é a nossa diferencial de f. Então, a diferencial de f é um conceito separado, ok? Beleza, tá. Então, perceba que, em outras palavras, o que a gente vai ter? Isso implica que a diferencial de f é igual a zero. Em outras palavras, essa hipótese aqui de que existe uma função de duas variáveis com derivadas parciais contínuas que tem essa propriedade, no fundo ela quer dizer o quê? Que a diferencial ela é nula. Ou pelo menos ela implica nisso. Então essa hipótese implica na diferencial ser nula. Guys, existe uma área da matemática que se estuda as formas diferenciais. E lá a gente vê que as formas diferenciais que têm essa propriedade, possuem uma determinada propriedade relacionada a essa expressão, são chamadas de formas exatas. E tem um motivo para se chamar de formas exatas, mas nós não iremos abordar isso aqui. Então, para os fins do que nós iremos trabalhar, não é que essa parte, nós iremos dizer que nossa equação diferencial nesse formato aqui, ó, cadê? Nossa equação diferencial nesse formato será exata se existir uma função tal que a diferencial dela seja tal que a derivada parcial seja m e tal que a derivada parcial seja n. Como eu acabei posso acabar confundindo vocês, eu vou escrever aqui o que é o conceito. Neste caso, que caso? O caso em que existe uma função f com a derivada de f sendo m e a derivada de f sendo o n, ou que a diferencial seja o nosso lado esquerdo nessa equação, dizemos que a equação estrela é uma equação exata. É uma equação diferencial exata. Então, o que é uma equação diferencial exata?
Uma equação diferencial, nesse formato aqui, na forma diferencial, será dita exata quando? Quando existe o quê? Uma função de duas variáveis com derivadas parciais contínuas, em que o diferencial dessa função coincide com o lado esquerdo da nossa equação. Esse lado esquerdo aqui, ó, que é essa parte aqui. Então, se existir uma função em que esse lado esquerdo for a diferencial dessa função, a gente vai dizer que essa equação é o quê? Exata. A equação exata. Então, isso, a partir daí nós iremos estudar esse tipo de equações, as equações exatas. E as equações exatas nos darão naturalmente um método de resolução da equação, ok? É isso, o próximo vídeo a gente continua. Thanks.